Olá, eu sou a Carol do Guiabô e hoje eu, junto com a Mara do blog Mais de 8.000, estamos invadindo a JBC para descobrir tudo o que acontece por trás da editora e da redação. É só continuar assistindo o vídeo que você vai descobrir qual o procedimento que acontece nos mangás desde o Japão até chegar na sua casa. Dá um oizinho aqui pro pessoal do Genkidama. E aí galera, tudo beleza? Estamos aqui trabalhando muito, né? Jogando Pokémon GO o dia inteiro, obviamente. Se os mangás atrasarem, você já sabe, Pokémon GO. A Mara não vai aparecer aqui por questões de... A imagem dela custou muito cara pro vídeo. Mas eu posso atestar que ela tá aqui atrás da câmera, bela e fabulosa. Então, como funciona? Bom, a gente trabalha todos os dias nos mangás, né? Em linhas gerais, bem rapidinho, recebemos os exemplares japoneses, tiramos xerox, mandamos para o tradutor. Alguns mangás a gente escaneia o original japonês, alguns mangás a gente recebe os materiais digitais do Japão, isso varia. Às vezes os japoneses têm um digital verdadeiro, em camadas, bonitinho, às vezes eles mesmos escaneiam e mandam pra gente o scan japonês. Com o xerox a gente manda pro tradutor, o tradutor traduz, numera as páginas do xerox, manda pra gente. Com esse xerox e com o texto em Word, o Thiago vai revisar a tradução, aí ele manda pra mim o texto, eu faço uma outra revisão, aí a gente manda pra Érica, a Érica diagrama, e aí da diagramação a gente faz alguns prints, então um print, um boneco de revisão, passa por todos nós, às vezes por mim, pelo Marcelo Del Greco, ou pelas minhas assistentes editoriais, a Érica e a Marina, e aí a gente se reveza na leitura, vem também o Henrique aqui, que é o nosso revisor, então ele faz uma revisão de português. Ao mesmo tempo, com os materiais que a gente recebeu do Japão, a gente faz capa, discute como que a gente vai fazer o layout da capa, como que vai ser, mandamos para aprovar no Japão, juntamos tudo isso e mandamos para a gráfica. Da gráfica ainda vem uma prova da gráfica, que a gente chama de plotter, a gente faz uma revisão final e aí mandamos, e aí o mangá vai ser impresso e vai vir para a JBC prontinho desse jeito. É mais ou menos bem rapidinho o que a gente faz aqui na redação. Todas as nossas traduções são feitas por freelancers, né? Então, eles aqui preparam, fazem do zero. E aí eu apenas reviso, dou uma checada se teve eventuais erros de tradução mesmo. A minha revisão é diferente da preparação de texto que as meninas fazem, que o Cássio e o Marcelo fazem. E a revisão de ortografia que o Henrique faz, o que eu tenho que ficar mais atento são modos de falar da língua japonesa que acabam passando, ou que o que acontece bastante é que o tradutor negligencia algumas traduções, então eu sempre acabo adicionando mais coisas. Tem expressões que são equivalentes nas duas línguas, mas que se usam diferente. Eu sempre dou o exemplo do matar 2 coelhos numa cajadada só. Essa mesma expressão, na língua japonesa, é matar 2 pássaros numa apedredada só. Se você traduz o que está em japonês para o português, você até entende, mas não é essa a expressão usada aqui no Brasil. Esse tipo de literalismo, né, acaba passando por alguns tradutores, e é isso que é a minha parte da revisão. É identificar quais foram as falhas próprias da língua japonesa e tentar adequá-las à língua portuguesa. O desafio que eu tenho talvez seja um pouco diferente dos desafios que os tradutores têm. O meu é muito mais encarar a obra como algo da JBC, porque o tradutor ele faz o trabalho que foi delegado a ele, né? Se eu entrego um título para ele traduzir, ele vai fazer aquilo à moda da experiência dele. Já eu não. Eu já faço mais uma coisa enquanto a editora JBC. Então, a gente tenta respeitar sempre, ter uma unidade dentro de todas as nossas obras. Um pouco também para ter esse diferencial dos scanlators, deixar claro que aqui fez-se um estudo. Talvez seja isso. Depois que o tradutor chega, a gente tem o xerox numerado, né? E segue a partir de um texto. Geralmente é mais ou menos assim. Tem a paginação, o número do balão e o que tem de escrito, se tem que estar com uma fonte diferente, se é com destaque ou não destaque, e a gente segue a partir daqui, né? Quando não tem, no caso dos relançamentos, eu acabo seguindo o computador japonês mesmo, então pra saber o que é a frase eu leio mais ou menos pra saber se tá certo ou não tá, pra não colocar balão trocado, e aí segue em frente. E pra montar o mangá, antes de colocar o balão que eu tô fazendo agora, né, a gente tem a parte de
colocar as imagens na área. Então, antes de tudo, o Douglas edita todas as imagens que a gente recebe. Às vezes, como o Cássio falou, vem com o texto em cima, então tem que tirar o texto, redesenhar. Quando vem assim é mais fácil, porque já vem direto pra mim, né? Aí eu coloco numa grid que a gente monta, cada mangá tem proporções diferentes. Então, pra cada título é uma identidade visual diferente, proporção diferente, marca diferente, tudo diferente. E a partir disso, a gente coloca os balões. Aí no caso eu acabo meio que já colocando os balões no lugar certo. Antes de montar eu já deixo tudo colocado. E aí depois é só usar um script que a gente tem, que puxa o texto daqui direto pra cá, né? Ele automaticamente vai puxando, talvez como vocês estão vendo aqui, né? E aí depois edita. Uma coisa que a gente se preocupa é o tamanho da fonte, o balanço que ela tem com o balão. Aqui você vê que todos os textos estão com a fonte normal, tirando essa aqui. Então provavelmente essa aqui vai ter um destaque, porque como o original japonês tem essa experiência de leitura pelo tipo de fonte, a gente tenta reproduzir. Quando é maior, a gente consegue deixar um pouquinho maior a fonte para não ficar tão pequenininha. E tem mangás que a montagem de frase é só berros, ou só frases curtas, então dá pra você preencher melhor como o próprio japonês, porque o japonês ele não deixa um balão pequenininho pra berrar, né? Então ele coloca com um texto grande, então a gente tenta reproduzir isso. Agora o Eden, por exemplo, tem muito texto pra balão minúsculo, então infelizmente acaba ficando pequeno porque tem que caber toda a informação, mas também a gente não deixa miúdo pra você ter que, sei lá, comprar o marca-página no lupa, pra você usar a lupa pra ler, porque também não funciona, né? Cada série a gente dá uma olhada em tamanhos. E é mais ou menos isso. Marketing de comunicação, bom, acho que boa parte das coisas que vocês veem, a gente é responsável por todo esse material de divulgação dos eventos dos mangás. A gente também está bem presente na parte de estratégia, de como vai ser distribuído, até mesmo as definições de tiragem, escolha dos títulos, a gente está participando. A equipe toda tem um papel fundamental aqui. Dentro desse departamento a gente também mexe com um pouco de conteúdo, mas aí é o conteúdo institucional. Aí eu tenho o pessoal como o Jeff, Vini, que trabalha com a parte mais visual. Então o Renchi Online vem tudo da cabeça do Jeff, desde toda a ideia visual do programa, a linha a seguir, e a gente, em conjunto com a comunicação, define toda a outra linha. Eu trabalho no marketing também, junto com o Ed, com o Jeff, o Rodrigo. A parte mais que eu faço são os materiais promocionais de divulgação, não só dos mangás, mas de revista, dos eventos, de tudo. Então, capa de Facebook, marcador de página, banner para eventos, às vezes alguns eventos, arte de camiseta que a gente faz, tipo do Henshin e tal. Mas essa parte que eu faço, os anúncios que vão nos nossos mangás também, sou eu que faço. Então, eu cuido mais dessa parte, assim, essa parte que eu trabalho. O que é viver na pressão da criação do marcador? Putz, não tem pressão, porque ela é legal de fazer, então não tem pressão nenhuma. É um trampo que eu gosto de fazer, né? Então eu não sinto tanta pressão assim. E você sabia que tem páginas no Facebook de colecionadores de marca-página? Sabia. Você acha isso meio assustador? Ah, não, eu acho que não, porque quer queira que não é um item colecionável. Tem gente que coleciona moeda, tem gente que coleciona bottom, e não é assustador. Eu fico feliz com isso, eu acho legal. Então os eventos também, a gente que corre atrás aqui, tipo, onde vai ser, como vai ser. Então tem uma parte braçal e uma parte pensante, assim, das coisas que a gente faz pra vocês. Essa parte do marketing de comunicação. Porque a JBC, antes de mangá, teve a Henshin, revista, Matinê, revista, antes tinha Made Japan, antes tinha o jornal JTB, que é o jornal Tudo Bem, que era distribuído para os DKSEGs lá no Japão, com redação aqui no Brasil e redação lá no Japão. Então a JBC tem uma história bem mais ampla, bem maior e mais antiga do que só os mangás. O seu Masakazu Shoji, o presidente, fundador da JBC, ele foi tão bem recebido no Brasil quando ele veio para cá, né, que ele quis retribuir, que ele sabia como que era o sentimento da pessoa que deixa a sua terra e vai para outra e não tem notícias. Então ele quis retribuir. Começou, a origem da JBC é isso, é uma retribuição ao acolhimento do Brasil aos japoneses. E assim, a JBC sempre teve como missão de difundir a cultura japonesa no Brasil. E os mangás são um canal absolutamente perfeito para isso, porque apesar de serem aventuras e tal, coisas pouco realistas, mas tem sempre... Você pega Samurai X, é uma aula de história do Japão. Você pega mangás que tem costumes, né? O que mais me vem à mente, na verdade, é um dos primeiros videogame que tinha aqueles hábitos japoneses, do dia a dia. É 100% cultura japonesa, né? É o
o funcionário mais velho daqui? Não, tem gente que tá há Ainda mais tempo. Antes Mas de a parte mim. da redação... Não, é que eu saí, fiquei praticamente 3 anos fora. Se fosse corrido, seria acho que talvez o terceiro mais antigo. Mas hoje na redação trabalho só com mangá? Não, tem os mangás, tem os sites, mas aqui a gente tem do outro lado a Karin, que cuida da parte do site do Made Japan. Se não me engano, da hashtag também. Hashtag também, que é só de culinária. Made Japan continua digital e abrange absolutamente tudo sobre cultura japonesa. Política, economia, cultura, qualquer coisa, artes, qualquer coisa tem lá no Made Japan. E a moleza trabalhar Olha, não é moleza, é muito legal, né? Eu falo sempre isso, é muito bacana, é ótimo trabalhar com o que você gosta, mas é um trabalho como todos os outros, né? E tem estresse também, tem... Hoje em dia, né, redes sociais, a gente tem que lidar muito com todo tipo de público, então tem gente que entende as coisas, tem gente que não entende, a gente lida com todo tipo de problema. Aqui mesmo a gente lida com vários problemas, às vezes sai coisa errada, né? Pode sair às vezes uma coisa errada na capa, na lombada, e pode acreditar que a gente fica tão ou mais chateado do que vocês quando isso acontece. A gente, além de trabalhar com isso, a gente é fã também, a gente quer que tudo saia certinho e que não tenha nenhum problema. A gente tem que cuidar e checar da distribuição, se está dando certo, dos custos, se as vendas estão sendo boas o suficiente para pagar todos os custos que a gente está tendo. Então a gente tem um monte de estresses do dia a dia que a gente lida também como toda outra empresa. Mas claro que é muito bacana. Olha, não é que é moleza, é que exatamente vou repetir o que o Cassius falou. É muito bacana você trabalhar com uma coisa que você gosta, que você ama, mas é aquela coisa, tem as pressões, né? São produtos oficiais, são produtos licenciados, então a gente tem a pressão dos licenciantes, a gente tem que acompanhar, tem que ficar em cima disso, não pode ocorrer erros, entendeu? Tem toda a parte dos leitores, que o trabalho que a gente faz, claro que a gente é fã, a gente quer que saia tudo lindo, maravilhoso, porque nós também somos consumidores desse produto, mas a gente tem que agradar o nosso público, os leitores, a gente está fazendo esse produto para eles, e a gente sabe que é praticamente impossível você agradar a todo mundo. Então a gente sempre tenta adequar, chegar o mais próximo para todo mundo ficar feliz, fazer o melhor produto possível. E a gente, da mesma forma que quando alguma coisa não sai do jeito que a gente gostaria, a gente fica muito chateado, quando sai e o pessoal dá um feedback super positivo, a gente se enche de orgulho. Mas tem sempre essa coisa que assim, é um trabalho. Você tem horário, você tem suas obrigações, você não pode fazer de maneira leviana, né? Não é igual um fansub ou um scanlator que vai lá, pois é de graça, só tô divulgando, eu fiz pra quebrar o galho. Não, é oficial, o que vale é esse. A gente não tem esse luxo de fazer de qualquer maneira. Não, eu vou fazer do jeito que eu quero porque é assim que eu quero e fim. E não é, a gente tem que pensar em todo mundo, em todo um processo, pensando em um produto de massa. Então a gente não pode fazer de qualquer jeito. Tem um pouco, porque uma redação de mangá normalmente é mais parecido com uma redação de revista. As coisas são mais dinâmicas, você tem um dia a dia mais dinâmico, porque você tem mais lançamento, você tem que correr mais com as coisas, né? Você tem uns lançamentos mensais e tal. Em geral, redações de livros são mais calmas, o pessoal é mais calmo, ele não tem tanta pressa de fazer as coisas, porque ele vai lançar aquele livro e não tem necessariamente uma continuidade. Normalmente a redação de livro é mais calma, mas é um ambiente parecido no sentido de normalmente você tem gente jovem trabalhando e tal, mas tem essa diferença, eu acho, de ritmo de trabalho. Cara, eu vi que sua mesa é uma das mais cheias aqui. Ah, é. Isso é ótimo, porque ajuda na parte criativa também, você não ter referências só internas, mas externas também, então isso ajuda você a expandir os horizontes. Eu acho isso muito válido. Um ambiente jovem, né? Todos nós acabamos tendo gostos parecidos, então a gente está o tempo inteiro aqui conversando sobre seriados, sobre game, sobre mangá, sobre anime. Quando tem estreia de filme da Marvel e tal, vamos todo mundo no cinema junto assistir, é bem bacana. E bom, essa foi a nossa visita à JBC. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixa um like e compartilha com seus amigos que também não conheciam como que era uma editora de mangá. E vamos deixar um pouco o Cássio aqui trabalhando, jogando Pokémon. Pois é, apareceu um Bulbasauro agora, então eu vou... Espero que o Marcelo já tenha pego o Bulbasauro dele, eu vou tentar pegar o meu. É verdade, não estou inventando. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.